A paz do Senhor Jesus, glória a Deus, louvado seja o Senhor. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor, a Ele toda adoração, toda majestade, toda glória. Aleluia. Eu quero continuar com vocês para a gente concluir Mateus 25. Lembra que nós começamos Mateus 25 falando das 10 virgens, 5 nécias e 5 prudentes. E lá o Senhor vai falar sobre não esperar o tempo acabar. E depois a gente deu seguimento para os talentos, que foi sobre o servo que não fez nada com aquilo que ele recebeu do seu Senhor. E então o Senhor Jesus ele conclui esse capítulo 25 de Mateus falando sobre o juízo final. Falando sobre quando tudo terminar. E então o Senhor, ele conclui mais uma vez falando sobre separação. Vai haver uma separação. Nas 10 virgens houve uma separação. 5 prudentes, 5 nécias. Nos talentos houve uma separação. Entre aquele que ganhou 2, ganhou 5 e aquele que ganhou 1. Houve separação entre eles. Aqui, quando Jesus vai descrever também o juízo final, ele fala sobre uma separação entre ovelhas e cabritos, entre direita e esquerda. E o Senhor Jesus, então, ele vai dizer para essas ovelhas, o Senhor Jesus vai dizer para esses que estão à sua direita, vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia! Existe algo muito especial do Senhor preparado. Desde a fundação do mundo. E à sua esquerda ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. E vai mandar esses malditos para o fogo eterno. O Senhor Jesus, ele fala isso não para nos assustar. Ele fala isso por amor, para nos despertar. Porque se ele não se importasse conosco, ele não teria falado. Ele deixaria com que seguíssemos as nossas vidas do nosso jeito, da nossa forma. Mas como ele se importa, como ele ama, como ele quer, como ele deseja que estejamos perto dele, ele nos avisa. Ele nos mostra o caminho. Ele nos instrui aquilo que devemos fazer, aquilo que devemos seguir. Ele mostra. Então o Senhor explica por que houve essa separação. O Senhor vai falar de coisas simples, como eu falei para vocês das duas parábolas que nós estudamos. Coisas simples que precisamos começar a fazer. E então Jesus fala para aqueles, que ele chamou de benditos de meu Pai. E ele disse assim, aqueles benditos nem entenderam por que eles tinham, direito a serem chamados dessa forma, a entrarem para possuir por herança algo tão especial. E eles perguntam para Jesus, Senhor, quando foi, que nós fizemos essas coisas? E Jesus vai falar, quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Quando eu era estrangeiro, vocês me acolheram, me hospedaram. Quando eu estava nu, vocês me vestiram. Quando eu estava enfermo, vocês me visitaram. E quando eu estava preso, vocês me visitaram. Então o Senhor Jesus, ele fala que esses benditos fizeram essas coisas. E esses benditos então perguntam, Senhor, quando foi que nós fizemos isso para ti? E aí Jesus fala, quando vocês fizeram para os meus irmãos, os meus pequeninos, os humildes, vocês fizeram para mim. Aleluia, aleluia. Como precisamos estar com o nosso coração aberto para o Senhor. E da mesma forma
Ele falou para aqueles malditos. Quando eles foram lançados, quando eles foram separados do Senhor, Deus falou para eles: quando eu tive fome, vocês não me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês não me deram de beber. Quando eu era estrangeiro, vocês não me acolheram. Quando eu estava nu, vocês não me vestiram. Quando eu estava enfermo, não cuidaram de mim. Quando eu estive preso, não me visitaram. Então apartai-vos de mim. E eles fizeram a mesma pergunta: Senhor, quando é que nós fizemos isso? Quando é que a gente te viu e não te acolheu? E Jesus vai e responde: quando vocês não fizeram para os meus irmãos, para os meus pequeninos, vocês não fizeram para mim. Porque o nosso próximo, o Senhor Jesus fala isso o tempo todo em sua palavra, é a quem nós devemos amar, é quem nós devemos cuidar. Se nós não conseguimos ter compaixão, amar aquele que a gente está vendo, como é que amamos a Deus? Ele fala isso na sua palavra. E então, o Senhor Jesus ensinou, sempre ensinou dentro da sua palavra, porque é fácil para nós, é fácil para a gente julgar a pessoa que passa fome, julgar a pessoa que tem sede, julgar aquela que é estrangeiro em terra estrangeira, julgar aquele que está nu, julgar aquele que está doente. Quantas vezes julgamos? Em João 9, o Senhor Jesus teve essa experiência com os seus discípulos. Quando Jesus passa por um cego de nascença, os discípulos vai e perguntam: Senhor, quem pecou? Ele pecou ou os seus pais pecaram? Porque a nossa tendência é muito rápida para julgar, para apontar, para menosprezar o outro. E Jesus responde para aqueles discípulos, e acredito que eles ficaram surpresos com a resposta do Senhor Jesus. Jesus então diz para eles: nem ele e nem os seus pais pecaram. Isso aconteceu para que se manifeste a glória do Senhor. As oportunidades que o Senhor nos dá é de manifestar a glória dele. Aleluia! De sermos transformados por ele. Aleluia! O Senhor ensinou ao povo desde quando os tirou do Egito. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê isso. O Senhor ensinou lá o seu povo. O Senhor estabeleceu ordenanças, leis para o seu povo, e ele avisou ao seu povo que não deixaria de existir os pobres, os estrangeiros, para que aquele povo acolhesse, para que aquele povo cuidasse. E o Senhor fala isso lá em Deuteronômio 15, versículo 11. Ele diz assim na sua palavra: pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. O Senhor manda abrir a mão. Gente, é tantos versículos na palavra do Senhor sobre acolher o pobre, sobre acolher o necessitado. O Senhor vai falar em Provérbios 14:31, que diz assim: o que oprime o pobre insulta aquele que o criou. Imagine. O que oprime o pobre insulta a Deus. Você não está insultando só a pessoa, não. Mas a este honra, o Senhor honra o que se compadece do necessitado. O Senhor honra. Deus vê. Deus sonda todas as coisas e ele pedirá conta de todas as coisas. A terra, a gente não termina aqui na terra. A gente começa depois que morremos fisicamente. Existe uma eternidade para nós. E o Senhor diz assim, em Provérbios 22:9, o generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Provérbios 28:27, o que dá ao pobre não terá falta. Muitas vezes achamos que se a gente der, a gente vai ter falta. Mas o que dele esconde os seus olhos, o que faz de conta que não vê, será
acumulado de maldições. E isso são só 4 versículos que eu separei, porque tem diversos. Diversos na palavra do Senhor que ele alerta. Ele sempre alertou esse cuidado. Sempre. Da gente perceber o outro. Da gente ajudar o outro. Amém? E o Senhor continua, então o Senhor segue em sua palavra e ele diz que no dia do juízo, ele vai cobrar. Ele vai cobrar tudo isso que fizemos e o que deixamos de fazer. Lembra do servo que escondeu o seu talento, que não fez? Escondeu o seu talento? Ele não fez. Será cobrado pelo que não fez. E será cobrado pelo que fez. Por que será que uns têm mais que outro? Por que umas pessoas têm mais que outra, né? E outros têm menos? Uns têm mais dons, outros têm mais habilidades, outros têm mais riquezas. Por que será que Deus, ele deu a uns mais e a outros menos? Será que é só para a gente exibir? Né? Será que é para a gente esbanjar, para a gente mostrar? Né, para a gente humilhar os que não têm, julgar os que não têm, acusar aqueles que não têm? Ah, porque fulano é burro, porque não consegue, porque fulano é preguiçoso, né? Porque fulano não se esforça, eu me esforcei. Ah, como temos a tendência de achar que somos melhores. Como temos a tendência de achar que o pouquinho de sabedoria que temos vem da nossa capacidade, dos nossos esforços. Aleluia. Aleluia. E então Lucas 12:48 vai dizer o seguinte: o porquê que o Senhor nos dá mais? Por que o Senhor deu mais? Te deu mais? Porque o Senhor te deu um pouquinho mais de conhecimento? Porque o Senhor te deu um pouquinho mais de inteligência? Porque o Senhor te deu um pouquinho mais de sabedoria? Porque o Senhor te deu um pouquinho mais de riqueza? Um pouquinho mais. Não muito, mas Ele te deu um pouco mais. Sabe por que Ele te deu? Ele fala em Lucas 12:48 o seguinte. Ele diz assim: mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. O Senhor te deu mais, mas Ele vai cobrar mais de você. Ele vai querer o retorno daquilo que Ele te deu. Você vai ter que apresentar a Ele. Vai ter que prestar conta daquilo que Ele colocou nas tuas mãos, naquilo que Ele te confiou. Ele te confiou para a glória dEle. Ele te confiou para que você exerça o que a palavra dEle fala. Aleluia. Então, quando o Senhor te deu essas coisas, se o Senhor te deu, foi para que você possa servir com o que o Senhor lhe confiou. Aleluia. O exemplo foi Jesus. Jesus, ele deixou a sua glória como rei. E ele veio em forma de homem. Ele não veio exibindo glória nenhuma. Ele virá exibir a sua glória no dia do juízo. Mas ele não veio dessa forma. Ele veio servir. E ele diz que aquele que quiser ser maior, que sirva. Que sirva. No meio da caminhada, o povo do Senhor se esquece. Aquele povo que o Senhor chamou, aquele povo que o Senhor comissionou, que deu os mandamentos, que ensinou as suas leis, que mostrou o seu caminho, no meio do caminho, esquece de tudo isso, do que o Senhor os havia confiado. E lá em Isaías 58, versículo 7, o Senhor chama a atenção deles como o Senhor chama a nossa atenção nesses últimos dias. O Senhor está nos despertando, está nos sacudindo. E ele diz àquele povo, o Senhor os adverte. Por quê? Porque aquele povo estava vivendo só um ritual. Aquele povo estava vivendo o ritual de jejuar. Porque mandava jejuar, eles jejuavam, eles oravam, eles iam à igreja, buscando ao Senhor. Aleluia. Mas
buscando a Deus só pelos seus próprios interesses. Eles estavam buscando ao Senhor para se beneficiar. Eles estavam buscando ao Senhor aquele jejum, aquele ritual, aquela oração, aquela ida à igreja, só como um ritual. E o Senhor vai e fala que quando eles conquistaram aquilo que eles queriam, eles se gabaram como sendo os melhores. Eles se gabaram achando que foi pelos esforços deles. Afinal, eles jejuaram, eles oraram, eles buscaram ao Senhor. E por isso eles conseguiram. Se eles não tivessem se esforçado, eles não teriam conseguido. Realmente, o reino de Deus é tomado à força, mas não para exibirmos, não para trazer humilhação a outras pessoas. O reino de Deus começa dentro de nós, com arrependimento, com amor, com mudança de atitude. Por que Deus nos concedeu tais coisas? Quais são os propósitos do Senhor? Será que é sermos egoístas? Será que o Senhor nos concedeu tudo o que nós temos só para o nosso conforto? Será? Será que estamos saudáveis? Porque quando estava lá o outro, enfermo, muitas vezes a gente aponta. Fulano não se cuidou. Muitos não se cuidam mesmo. E cabe a gente julgar? Ou ao Senhor? A nossa obrigação, o nosso dever é amar, é cuidar. Porque poderia ser nós. Poderia. Então precisamos refletir. Será que tudo isso é para sermos egoístas? Egoístas? Vamos ler Isaías. Isaías 58, versículo 7. Diz assim, o Senhor Jesus fala: porventura, o jejum que ele quer, o cuidado que o Senhor quer, não é também que repartas o teu pão com o faminto? Recolhas em casas os pobres desabrigados? E se vires o nu, cubras? E não te esconda do teu semelhante? Aleluia! É isso que o Senhor quer de nós. É isso que o Senhor quer de nós. Quando temos um encontro com o Senhor Jesus, existe uma mudança em nossas vidas. Existe algo de diferente. E a gente vê isso quando Zaqueu encontra com o Senhor Jesus. Quando Zaqueu se encontra com o Senhor Jesus, houve a mudança de atitude. Zaqueu era cobrador de impostos. Ele fazia o que era errado. Ele era um homem rico também. E quando ele se encontra com Jesus, existe algo que muda dentro dele. E ele vai então e diz para o Senhor: Senhor, eu darei metade dos meus bens aos pobres. Senhor, eu vou devolver, se alguém eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Ele diz para o Senhor. Lucas 19, do versículo 1 ao 10. Então reflita. Reflita sobre a sua aliança com Cristo. Você mudou suas atitudes? Houve mudança das suas atitudes? Ou você continuou o mesmo? A aliança que você fez com Cristo mudou alguma coisa na tua vida? Mudou você em alguma coisa? Aleluia! O que está diferente em você desde o dia em que você entregou a sua vida ao Senhor Jesus? Reflita. Que o Senhor Jesus te abençoe e que eu e você possamos refletir se houve mudança. Porque quando Jesus entra, quando abrimos a porta para Ele, há mudança. Mudança de atitude. O Senhor Jesus te abençoe. Amém.